Olá, amigos ouvintes da Divulgar.net, tudo bem? Como estamos? Todos bem, graças a Deus, assim espero. Então, estamos aqui novamente para darmos continuidade ao trabalho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dentro da nossa revista O Reformador. Dessa feita, a revista será de julho de 2016, páginas 27 e 28, de Marcos de Mário, cujo título é A Educação Moral segundo o Espiritismo. E ele começa com um parágrafo de 4 linhas de uma fala da nossa querida Joana de Ângeles. Ela fala assim: ensina e serve bem, aplicando os recursos do conhecimento e da emoção com equilíbrio, fazendo-te sentir por aqueles que te observam e buscam. Ensina com amor e serve com paciência. Joana de Ângeles. Então vamos dar continuidade lendo hoje essa reflexão do nosso querido Marcos de Mário, e ver o que ele tem de mensagem nessa reflexão para a gente no dia de hoje. Ele vai falar sobre o Livro dos Espíritos, vai utilizar alguns capítulos do Livro dos Espíritos para dar algumas informações e tirar nossas dúvidas em relação a alguns assuntos, tipo a educação moral que a gente bate tanto dentro dos centros espíritas, né? O estudo da educação moral, ter educação moral, fazer essa movimentação, né, sobre a educação moral que se faz necessária para o nosso crescimento espiritual. E vamos ver como é que ele se coloca diante desse assunto. Em O Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, a questão 685A, lemos o seguinte a respeito da lei de caridade em que compete à família e à sociedade amparar os velhos e os mais fracos. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, a que vem de dentro da gente, do nosso comportamento. Essa é a educação moral que o Marcos de Mário se refere dentro da questão 685 do Livro dos Espíritos. A educação moral e não a educação intelectual. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E temos nesse comentário o entendimento de Kardec sobre o que seja educação. A arte de formar o caráter, que são os caracteres, né, entre aspas, e o conjunto de hábitos adquiridos. E através desse entendimento, que é o entendimento da doutrina espírita, Kardec ressalta a importância da educação moral. A transformação moral. Ele quer falar isso aqui para a gente. A gente tem uma transformação moral através da educação moral, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos hábitos adquiridos. A única que pode realizar a verdadeira educação do homem. Também os espíritos superiores registram a mesma opinião na questão 796, ao afirmarem: só a educação poderá reformar os homens. E Allan Kardec, no comentário à resposta dada na questão 917, da obra principal da codificação, que se refere aqui ao Livro dos Espíritos, que é a principal obra, novamente reforça a questão da educação moral. A cura, entre aspas, do egoísmo poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não
é impossível. Contudo, ela só obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens do bem. Ele se refere aqui veementemente à transformação moral. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar inteligências, pode-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas novas. A gente não pega um jarro, coloca a plantinha e a gente vai moldando, né? Enfia um galhozinho aqui para amarrar, puxa ela para um lado, puxa ela para o outro para ficar moldada à maneira da gente. Assim a educação moral faz quando a gente busca essa transformação. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Deste texto podemos concluir que a educação deve fazer homens de bem e é a chave do progresso, da moral da humanidade. Então, como a gente viu lá no início do texto, o principal, como diria, o principal sentimento que atrapalha a nossa educação moral, o nosso crescimento moral, a nossa transformação moral, é o egoísmo. O egoísmo, eu costumo dizer que ele é o patamar de todos os sentimentos ruins que a gente tem. Através do egoísmo, a gente faz maldade com as pessoas, a gente tem maus pensamentos, a gente deseja o mal, a gente só quer para nós, como a gente costuma falar, só puxa para nossa sardinha, né? A gente puxa o tapete das pessoas, a gente ignora as pessoas, a gente tem o desamor, a gente não exerce a caridade, a gente não exerce a benevolência. Ou seja, o egoísmo, ele é o pai de todos os sentimentos e atitudes ruins que ainda existe dentro de nós. E a gente tem dificuldade, porque vira e mexe a gente tem uma atitude egoísta. Isso está na nossa cultura, está no nosso sangue, está no nosso atraso espiritual, está no nosso querer primeiro, está no nosso primeiro o meu feijão, depois o teu pirão. A gente não tem esses ditados antigos que a gente ouvia muito dos nossos antepassados. Primeiro o meu pirão, depois o teu feijão. Tem alguma coisa mais ou menos assim. Primeiro a brasa para minha sardinha, depois para a tua. Tinha esses ditados, essas bobagens dos nossos antepassados, e que realmente era exercido assim. A palavra caridade não existia, benevolência é muito pior. Era o meu cerco, a minha família, o meu mundo, o meu espaço, aqui eu protegia todo mundo, aqui eu cuidava de todo mundo. E o resto? Era o resto. Nós ainda temos arraigado demais nos nossos comportamentos, infelizmente, todos esses sentimentos por culpa do nosso egoísmo. Eu quero o melhor salário, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor carro, eu quero o melhor colégio para meus filhos, eu quero a minha melhor alimentação, eu quero chegar num restaurante e sentar na melhor mesa, eu vou para um show, eu quero a melhor cadeira, o melhor lugar, não é assim? Vou fazer meu prato, eu pego o que é melhor. Quem vem depois, pouco me importa. É assim que a gente age, por conta do egoísmo. Dando continuidade à nossa leitura. E Kardec ainda orienta que para colocarmos em prática a educação moral necessitamos de tato, experiência e observação. O trabalho da educação moral está sintetizado pelo codificador na questão 917, que diz o seguinte: o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Eu acabei de comentar com vocês. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes.
existem dois polos, o egoísmo e a caridade. Estão aqui. E aí, dependendo do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, existe essa contrabalança aqui. E aí, quem vai ficar no alto sobrepondo, a decisão é nossa. O nosso comportamento, as nossas atitudes, é que faz com que o bem, com que a caridade se sobreponha ao egoísmo. Precisamos trabalhar essa balança para que o bem e a caridade se sobreponham. Então, como eu falei, né, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver o outro. Tal deve ser o alvo de todos os esforços dos homens, caso queira assegurar sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Olha a importância desses dois sentimentos. Eles influenciam tanto aqui, nós encarnados, quanto quando nós desencarnamos. E como o Espiritismo define moral? Com a palavra Os Espíritos, na questão 629 da obra Livro dos Espíritos. Vamos ver como é que os Espíritos definem a palavra moral no capítulo, na questão 629 do Livro dos Espíritos. A resposta é o seguinte. Eu adoro ler esse livro. Você quer conhecer o Espiritismo, você quer conhecer a doutrina espírita, você não precisa de mais nada. Estudar o Livro dos Espíritos. Lá tem todas as perguntas que você busca dentro de você, com todas as respostas, bem com a linguagem bem clara para todos nós entendermos. O Livro dos Espíritos é o livro de cabeceira. Gosto também do Céu e Inferno, que é um livro de depoimentos de espíritos que desencarnaram. Também é muito salutar, muito interessante. Mas vamos dar continuidade aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 629, vamos ver o que ele responde sobre o que o Espiritismo define como moral. A moral é a regra do bem proceder. É a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ou seja, ele deixa claro aqui que o homem precisa fazer o bem, e esse bem é bem feito quando é feito pelo bem de todos e não de um grupo. Quando a gente não escolhe, quando a gente abrange o nosso bem para o nosso entorno, ou para o geral, para todos os encarnados e desencarnados. Esse é o bem da definição do Espiritismo, segundo o Espiritismo, definição da moral, na questão 629. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Será moral toda ação que promova o bem para todos, e não apenas para si mesmo ou para um pequeno grupo. Com todos esse entendimento, concluímos que o ensino deve priorizar a prática do bem, 2. Valorizar as virtudes, 3. Despertar o sentimento do amor. Olha só o entendimento da moral na questão 629, segundo o Espiritismo. Priorizar a prática do bem, valorizar as virtudes e despertar o sentimento do amor. A gente chega lá. A evangelização espírita deve seguir esses passos para cumprir com seu papel na educação moral dos homens. Devemos lembrar que o espírito é dotado de potencialidades que podem ser assim explicitadas. Quais são as potencialidades que
que o espírito dotado tem inteligência, razão, vontade e sentimento. E o que a inteligência e a razão dão ao espírito? Vontade de agir e consciência de sua existência. Vontade de agir e consciência de sua existência é o que nos dá o sentimento de inteligência e a razão. Consciência de sua individualidade, meios de estabelecer relação com o mundo exterior, meios de prover as suas necessidades. São 5 itens que a inteligência e a razão dão ao espírito. Vontade de agir, consciência de sua existência, consciência de sua individualidade, meio de estabelecer relações com o mundo exterior e meios de prover as suas necessidades. E o que a vontade e o sentimento levam ao espírito? Vimos que a inteligência e a razão levam ao espírito. Vamos ver o que a vontade e o sentimento levam ao espírito. Conduzir-se bem, tendo em vista o próprio bem, é a condição individual. Conduzir-se bem, tendo em vista o bem do próximo, é a condição coletiva. Portanto, a educação moral, segundo o Espiritismo, consiste em conquistar virtudes, amar o próximo, sensibilizar sentimentos e direcionar o caráter para o bem. Que reflexão, hein? Quando a gente olha que a educação moral consiste em a gente conquistar virtudes, amar o próximo, sensibilizar sentimentos e direcionar o caráter para o bem. Ela nos diz tudo. Só precisamos seguir, não é? Como ele fala bem aqui na frente, né? Precisamos seguir as vontades do Cristo, os hábitos adquiridos dentro da arte de formar caracteres e o conjunto de hábitos adquiridos. Amparar a família, a sociedade, amparando os velhos e os mais fracos. Aí ele inclui os doentes, as crianças, os menos dotados de inteligência, os menos favorecidos financeiramente, ou seja, irmãos que ainda estão em situações bem mais complicadas do que as nossas, né? Eu me sinto privilegiada em ter tido condições de ter uma educação, de ter sido criada por uma família católica, mas uma família de uma moral incontestável. Meus avós, se tinha algo errado neles, era muito abafado, porque eu nunca vi um comentário sequer que não fosse dizer aquele senhor é um senhor de grandeza. Eu tenho muito orgulho de ser neta dele, de ter sido criada por ele. E todos os meus sentimentos, os meus comportamentos, apesar de eu ter desviado alguns, reconheço, mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de chegar aqui e ter tempo de fazer alguns acertos. Eu sei que eu não vou conseguir fazer todos, mas acredito que eu vou ter a permissão do Cristo em fazer alguns acertos, de consertar alguns erros. E já consertei bastante, reconheço isso. E graças à doutrina espírita, graças a essa oportunidade que o nosso amado Mestre Jesus tem me dado e colocado à minha frente. Determinadas situações que eu olho e eu baixo minha cabeça com vergonha, porque eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter agido melhor. Mas é como eu falei ontem, conversando com uma amiga, que a nossa experiência nos permite isso. A olhar para trás e reconhecer os nossos erros e orientar os mais jovens para não cometer os erros que nós cometemos. Essa é a grandeza da idade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de chegar à idade que nós chegamos. Eu estou com 66, graças a Deus. Quero chegar aos 100, ainda falta aí 44. Aliás, 40. Então,
precisamos realmente aproveitar essa oportunidade que Jesus nos dá, que a gente se permite voltar para dentro de nós, fazer uma análise das nossas falhas e tentar acertar enquanto nós estamos aqui. E essa foi mais uma reflexão que nós tivemos a felicidade de repassar para vocês, aprender com vocês, Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima!